Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Laiane e é um prazer estar aqui com vocês. Antes de começar as nossas atividades, vamos relembrar aqueles cuidados bem importantes? Então, não se esqueçam de lavar as mãos frequentemente, de higienizar o material de vocês antes do uso e de usar máscara sempre que precisar sair de casa. Assim, vocês cuidam de vocês e das pessoas de quem vocês amam. Vamos para os materiais da aula de hoje? Hoje nós vamos precisar de caderno, lápis, borracha e de 2 quadradinhos de papel, bem pequenininho, certo? E enquanto vocês separam o material, eu gostaria que vocês também anotassem lá no caderno de vocês a data de hoje, aula 11 de língua portuguesa. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essas anotações. Anotações feitas, vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Na aula anterior, então, nós vimos o resumo de todos os parágrafos do texto. Vimos que se lêssemos eles na sequência, a gente teria todas as informações principais que estão lá no texto. Também analisamos algumas informações bem importantes do texto. O título, o autor, o assunto principal sobre como os animais marinhos ingerem e eliminam a água e também a finalidade do nosso texto, que é informar. Também analisamos algumas palavras lá do texto, lendo o seu significado no dicionário e observando quais desses significados que se encaixavam melhor lá no contexto do texto. E também substituímos algumas palavras do texto por outras, sem alterar o sentido da frase, como no exemplo, excesso e resto. E para a aula de hoje, o que será que nós teremos? Bem, vamos lembrar um pouquinho do rostinho do nosso texto? Olhem lá, ele foi retirado da página do Jornal Joca, ele está lá na coluna do Vida Animal e o título dele é Peixes bebem água do mar? Vocês lembram do texto? Eu acho que sim, hein? E para relembrar ainda mais, vamos retomar a sequência do nosso texto? Então, observem aqui comigo. Nós temos 4 frases que estão embaralhadas, fora de ordem. Vamos ler? As aves marinhas eliminam o excesso de sal por uma glândula próxima ao nariz. Golfinhos e baleias não bebem água do oceano. Sim, eles bebem água. Os peixes que vivem nos oceanos bebem água do mar.
E a última frase. As lágrimas eliminadas pelas tartarugas marinhas são os excessos de sal. Que bagunça, não é mesmo? Essas frases estão todas fora de ordem. Qual é o desafio para vocês agora? Registrarem no caderno o número 1 e colocarem os símbolos na ordem em que eles aparecem lá no texto. Uma dica bem importante para vocês é relembrarem a ordem em que os animais apareceram lá no texto. Qual foi o primeiro animal que o autor falou, o segundo, o terceiro e o quarto? Com essa dica, vai ficar bem fácil de vocês organizarem essas frases de acordo com a ordem que apareceu lá no texto. Um tempinho para que vocês possam ler e registrar lá no caderno apenas os símbolos. Conseguiram organizar as frases lá no caderno? Vamos ver aqui comigo? Bem, as aves marinhas não foram os primeiros animais que ele citou lá no texto. Então, eu sei que não começa com essa primeira frase. Eu me lembro que o autor responde logo no primeiro parágrafo a pergunta feita pelo leitor. E ele fala sobre os peixes. Qual dessas frases fala sobre os peixes? Quadrado. Sim, eles bebem água. Os peixes que vivem nos oceanos bebem água do mar. Então, sabemos que a frase que tem o quadrado é a primeira frase da sequência do texto. Depois, ele vai falar sobre quais animais? Os golfinhos e as baleias, que não bebem água do oceano. Vocês lembram que os golfinhos e as baleias só bebem água do oceano sem querer? E depois, ele fala das tartarugas ou das aves marinhas? Vocês lembram? Isso mesmo, das aves marinhas, que elas eliminam o excesso de sal por uma glândula próxima ao nariz e depois o autor vai contar sobre as lágrimas das tartarugas. Vamos conferir lá nos slides como ficou? Quadrado, sim, eles bebem água. Os peixes que vivem nos oceanos bebem água do mar. O segundo, o círculo. Golfinhos e baleias não bebem água do oceano. Terceiro, a estrela. As aves marinhas eliminam o excesso de sal por uma glândula próxima ao nariz. E o último, o triângulo. As lágrimas eliminadas pelas tartarugas marinhas são o excesso de sal. Olhem lá
para ver como ficou no caderno de vocês. Um tempinho bem curtinho para que vocês possam corrigir. Conferiram? Não podemos deixar nada errado lá no caderno, não é mesmo? Vocês lembram da adivinha lá da primeira aula, que os peixes não podem ficar fora da água? Então, vamos levar esse peixe lá para a água? Vocês me ajudam? Bem, para isso, eu vou pedir para que vocês peguem aqueles 2 quadradinhos de papel. Em um quadradinho, escrevam a letra A e no outro a letra B. Eu vou fazer junto com vocês. Letra A e a letra B. Certo? Com eles, nós vamos responder as perguntas que virão da próxima atividade. Certo? Enquanto vocês registram, eu vou explicando a atividade que faremos agora. Nós vamos ler trechos do texto e terá uma palavra destacada. Aparecerá 2 alternativas para que possamos escolher entre a palavra que possa substituir a palavra destacada sem mudar o sentido da frase. Bem parecido com aquela que a gente fez na aula passada. Vamos então para o primeiro trecho? Sim. Eles bebem água. Os peixes que vivem nos oceanos têm pouca quantidade de sal no sangue. Por isso, bebem água do mar. E agora, qual dessas 2 palavras, oceano ou rio, pode substituir a palavra mar? Você não vai precisar registrar. Apenas levante a sua plaquinha. Letra A ou letra B. Um tempinho para que vocês possam ler novamente esse trecho e descobrir qual é a resposta certa, levantando a plaquinha. Conseguiram identificar? Vamos ver qual a plaquinha que eu vou levantar lá no slide? A plaquinha A, a palavra é oceano. Vejam que nesse trecho o autor já usou a palavra oceano quando ele disse que os peixes vivem nos oceanos. Para não repetir novamente a palavra oceano, ele usou a palavra mar. Já analisamos uma palavra, então podemos andar uma casa para frente com o nosso peixe. Vamos mexer o peixe no tabuleiro aqui também? Uma casa para frente. Como eu disse para vocês, o autor já usou a palavra oceano em outros trechos do texto. Vamos ler? Outros animais marinhos, como golfinhos e baleias, nunca bebem água do oceano. Neste caso, o autor também poderia ter usado a palavra mar, certo? Analisamos mais uma palavra. Podemos caminhar mais uma vez com o peixe. Então, vamos mover uma casa para frente. Vamos analisar outro trecho do texto. Neste novo trecho, vocês vão precisar responder com as plaquinhas. Então, vamos lá. Outros animais marinhos,
como golfinhos e baleias, nunca bebem água do oceano. Qual palavra vai poder substituir a palavra animais? Letra A, objetos. Letra B, bichos. Tempo para vocês lerem novamente esse trecho e levantarem a plaquinha correta. Conferiram? Vamos ver? Letra B. Então, os bichos. Outros bichos marinhos, como baleias e golfinhos, nunca bebem água do oceano. Essa foi fácil, não é mesmo? Vamos mover então o peixe agora? Uma casa para baixo. Uma casa para baixo. Vamos ver qual o trecho do texto que o autor usou a palavra bichos. Já outros bichos conseguem eliminar o sal absorvido de maneira diferente. Será que podemos trocar essa palavra bichos por animais? Vamos ler? Já outros animais conseguem eliminar o sal absorvido de maneira diferente. Então, nesses dois trechos, podemos trocar a palavra animais por bichos e bichos por animais, sem trocar o sentido da frase. Analisamos mais uma palavra, temos o direito de mexer o nosso peixe mais uma vez. Agora, uma casa para frente. Uma casa para frente. Vamos analisar o próximo trecho? Nele, você também precisará responder A ou B. Como bebem menos água, os rins deles são menores do que os nossos e a urina é concentrada. E agora, qual dessas palavras pode substituir a palavra urina? Nas aulas anteriores, eu já expliquei isso para vocês. Será que vocês lembram? Tempo para que vocês possam ler novamente o trecho e pensar e levantar a plaquinha. Fizeram? Estão com a plaquinha levantada? Vamos ver? Letra B, xixi. Ah, mas se eu alterar lá na frase a palavra urina por xixi, eu vou ter que fazer outras mudanças. Vamos ler comigo? Como bebem menos água, os rins deles são menores do que os nossos. E o xixi é concentrado. Tivemos que fazer essa mudança pelo fato de que urina é uma palavra feminina e xixi é uma palavra masculina. Então, a gente precisa alterar a frase para que ela tenha concordância, mas o sentido continua o mesmo, certo? Vamos caminhar, então, mais uma vez com o nosso peixe? Uma casa para baixo.
Vamos analisar, então, o trecho em que o autor usa a palavra xixi? O excesso ingerido vai embora no xixi. Se fôssemos substituir a palavra xixi por urina, também precisaríamos fazer alteração na frase. Vamos ver como ficaria? O excesso ingerido vai embora na urina. Certo? Precisamos sempre deixar a nossa frase bem certinha, concordando com as palavras que usamos, sem alterar o sentido, neste caso. Vamos mover o peixe, então, mais uma vez? Chegamos na água. Então, esta atividade chegou ao fim. Missão cumprida. Levamos o nosso peixe para a água, assim como orientou a adivinha. E o que será que as palavras oceano e mar, animais e bichos, urina e xixi têm em comum? Você sabe me dizer? Bem, elas são sinônimas. E você sabe o que é sinônimo? Sinônimo é a palavra de significado semelhante a outra e que pode, em alguns contextos, ser usada em seu lugar sem alterar o significado da sentença. Olhem só, lá na aula da professora Márcia, vocês aprenderam o antônimo, que uma palavra é o oposto da outra. Nesta aula, vocês estão vendo os sinônimos, que uma palavra tem o significado semelhante ou muito parecido com a outra, como vimos na palavra oceano e mar, depois em animais e bichos e, por último, nas palavras xixi e urina, certo? Outra coisa bem importante é pensar no contexto. Não é sempre que podemos usar essas palavras como sinônimos. E sentença? Você sabe o que é sentença? Olhem lá, até dentro do significado a gente pode usar sinônimos. Sentença significa frase. Isso quer dizer que quando usamos essas palavras que possuem significados semelhantes em uma frase, ela vai ser usada sem alterar o sentido da frase. Então, aprendemos mais duas palavras que são sinônimas: sentença e frase. Agora, que já conhecemos o que são sinônimos, vamos pensar olhando as frases? Olhem lá essa primeira frase. Sim, eles bebem água. Qual das palavras desta primeira frase nós podemos trocar por tomam, sem alterar o sentido da frase? Será que a palavra é sim? Tomam, eles bebem água? Vai ficar meio esquisito, não é mesmo? Será que a palavra água? Sim, eles bebem, tomam? Esse ficou muito esquisito. Qual será o sinônimo da palavra tomam nessa frase? Vamos ver? Sim, eles tomam água. Essa foi muito fácil, hein? Eu vou deixar então com vocês o desafio da frase 2. Vocês vão registrar a frase inteira lá no caderno de vocês, mas vão substituir uma dessas palavras pela palavra perguntas. Qual palavra na frase 2 pode ser sinônimo de perguntas? Vamos ler a frase para ver se a gente já consegue identificar? O biólogo responde dúvidas enviadas pelos nossos leitores. Então, qual palavra nessa frase pode ser substituída por perguntas? Registre a frase inteira lá no seu caderno. Eu vou deixar um bom tempo para isso.
Conseguiram identificar qual das palavras da segunda frase pode ser substituída por perguntas? Vamos ler a frase 2 inteira? O biólogo responde dúvidas enviadas pelos nossos leitores. Perguntas? Logo nos lembra dúvida. Então, a palavra que pode substituir é dúvidas. O biólogo responde perguntas enviadas pelos nossos leitores. Você acertou aí na sua casa? Vamos então para a pergunta número 3. Registrem lá no seu caderno, número 3 e toda a frase. Agora, nós vamos substituir pela palavra não e pela palavra mar. A palavra mar está muito fácil, porque vimos na atividade anterior. E qual palavra será dessa frase que pode substituir não? Vamos ler a frase inteira? Outros animais marinhos, como golfinhos e baleias, nunca bebem água do oceano. Tem outra palavra ali nessa frase que indica não. Pensem, registrem com calma lá no caderno e eu vou dar um bom tempo para que vocês possam fazer esse registro. Vamos ler então novamente a pergunta 3 e ver onde podemos fazer as substituições? Outros animais marinhos, como golfinhos e baleias, nunca. Nunca, neste caso, pode ser substituído pela palavra não. Não bebem água do oceano. Vimos na atividade anterior que oceano pode ser substituído, neste caso, pela palavra mar. E essas palavras que possuem o mesmo significado são usadas na escrita do texto para que o texto não se torne repetitivo e cansativo. Quanto menos repetições tem o nosso texto, melhor ele é. Melhor para ler, melhor para ouvir, do que sempre ficar repetindo a mesma coisa. Então, assim, o nosso texto fica mais rico, certo? Então, hoje você aprendeu o porquê é importante conhecermos novas palavras e usarmos elas nos textos. E essa palavra, lágrima, você sabe o que significa? O que te vem na cabeça quando você pensa na palavra lágrima? Quem lembrou de choro? E de tristeza? Alegria. Quem aí já chorou de tanta felicidade?
As lágrimas, geralmente, quando vêm à nossa cabeça, nos remetem a emoções. Ali no slide tem um emoji chorando, ele tá meio triste, né? A boquinha dele até está para baixo. Mas você sabe o significado da palavra lágrima? Vamos ver o que o dicionário nos diz? Gota ou pingo de um líquido. Também pode ser gota de líquido salgado produzido pelas glândulas lacrimais. Vocês lembram que na aula anterior eu expliquei para vocês, lá no nosso quadro da curiosidade, o que eram glândulas? E que eu dei o exemplo das glândulas que eliminam as lágrimas no nosso olho? Então, essas glândulas são chamadas de lacrimais. Me lembrei de mais uma coisa que está relacionado às lágrimas. Quem aí já caiu um cisco no olho e encheu o olho de lágrima e ficou lá lacrimejando e chorando quase um tempão? Acho que isso já aconteceu com vocês. Mas e no nosso texto? No nosso texto tem a palavra lágrimas. Mas por que será que ela está entre aspas? Vamos ler o trecho inteiro para a gente tentar entender por que o autor usa as aspas? Por isso, temos a impressão de que essas tartarugas ficam chorando quando estão fora da água. Mas essas lágrimas são o excesso de sal sendo eliminados do organismo. Será que essas lágrimas da tartaruga estão falando de lágrimas de sentimento, de emoção? Será que a tartaruga está muito triste ou muito feliz para eliminar essas lágrimas? Olhem lá, a lágrima da tartaruga. O autor nos explica, lá no trecho, que essas lágrimas são o excesso de sal sendo eliminados do organismo. Com isso, as lágrimas que estão entre aspas ali no texto indica o uso de uma palavra em um contexto diferente daquele que a gente está acostumado. É uma lágrima o que está saindo lá do olho da tartaruga? Sim, porque é uma gota de água salgada, como acabamos de ver lá no significado do dicionário. Mas não está relacionado ao sentimento, nem à tristeza, nem à alegria ou outras coisas que nos fazem chorar, mas sim para eliminar o excesso de sal lá do organismo da tartaruga. Que interessante, não é mesmo? E agora, vocês conhecem essas outras expressões? Lágrimas de crocodilo. Alguém já te falou que você estava chorando lágrimas de crocodilo? Bem, lágrimas de crocodilo é uma expressão usada que indica um choro falso, algo que não é real, um choro fingido. Você já chorou lágrimas de crocodilo? Já fez um choro fingido para alguém aí da sua casa ou para sua professora lá na escola? E lágrimas de sangue? Não é chorar sangue de verdade. Não é isso que essa expressão significa. Mas é quando a pessoa chora com muito arrependimento. Ou depois de um serviço muito pesado, muito árduo. Então, ela está muito arrependida ou ela está muito cansada. Então, ela chora lágrimas de sangue. É um choro com mais sentimento do que aquele que nós estamos acostumados. Será que você já chorou lágrimas de sangue? Eu espero que não. Vamos analisar na frase essas expressões? Então, vocês vão registrar lá no caderno de vocês, número 4, e vão responder com a letra A ou com a letra B. Vejam essa frase.
Suas lágrimas não me afetam. Sei que elas não são verdadeiras. E agora, qual dessas lágrimas não é verdadeira? A lágrima de sangue ou a lágrima de crocodilo? Que lágrima será que essa pessoa está soltando? Tempinho para vocês pensarem e registrarem no caderno. Então, qual desse choro não é verdadeiro? Lágrimas de sangue ou lágrimas de crocodilo? Resposta lá no caderno, letra B, lágrimas de crocodilo, que é aquele choro que não é verdadeiro, que é fingido. Manha, né? Às vezes a mãe fala pra gente lá em casa. Então, vou colocar agora número 5 lá no caderno e responder, letra A ou letra B. Vamos ler a frase? Estou muito triste. Meu cachorrinho fugiu. E agora? Quando a gente fica triste, a gente chora como aquele menino tá chorando ali bem sentido? Ou a gente chora lágrimas de crocodilo, lágrimas fingidas? Tempinho para vocês pensarem e registrarem lá no caderno. É bem importante que vocês leiam a frase novamente. Vamos conferir? Qual é o choro que temos quando estamos muito tristes? Letra A, né? É aquele choro de verdade, de sentimento. Tadinho, o cachorro fugiu. Ninguém quer que o nosso cachorro fuja, não é mesmo? Vamos para a questão número 6. Chorei. Quando cheguei em casa, deixei o cachorro sozinho e ele destruiu o sofá. Então, qual das alternativas que eu vou chorar se o meu cachorro destruiu o sofá? Lágrima de crocodilo, uma lágrima fingida, ou a lágrima de sangue, de arrependimento? Pensem lá, tempinho para vocês lerem a frase novamente e registrarem no caderno.
Então, eu acho que essa pessoa ficou muito arrependida de ter deixado o cachorro sozinho em casa. E que ela não chorou lágrimas falsas, e sim lágrimas de sangue. Observem como ficou o caderno de vocês. 4, letra B, 5, letra A e 6, letra C. Fizemos muitos registros na aula de hoje, não foi mesmo? Vamos então para o finalzinho da nossa aula? Vocês lembram do nosso quadro das curiosidades? Lembram que a primeira curiosidade que vimos foi sobre os sais minerais, que eles são substâncias que regulam algumas funções lá do nosso organismo e que eu dei o exemplo para vocês da pasta de dente e do flúor, que ajudam a conservar e a tratar e a estruturar os nossos dentes. Também vimos o que são glândulas, né? Que a glândula é um tecido ou um órgão que produz substâncias lá para ajudar o nosso corpo também. Eu expliquei para vocês o exemplo do pâncreas, que ajuda na nossa digestão, das lágrimas que saem lá dos nossos olhos, que hoje vimos que são produzidas pelas glândulas lacrimais. E para finalizar a aula de hoje, vamos ver sobre os rins. Os rins são órgãos responsáveis pela produção de urina por meio da filtração do sangue. Vocês sabiam disso? Nós temos, geralmente, 2 rins e eles vão filtrar todo o nosso sangue e eliminar aquilo que a gente não precisa através da urina. Lembram o que é a urina? Isso mesmo, através do xixi. Então, o que a gente não precisa, a gente acaba eliminando pela urina e são os rins que fazem essa filtração do nosso sangue. Foi ótimo estar com vocês e até a próxima sequência de aulas. Até mais!